A tortura religiosa sobre a sexualidade mata. A tortura e a repressão religiosa sobre a sexualidade conforme mata ou causa problemas psicológicos, como depressão, ansiedade e isolamento de dizer que sexo é só depois do casamento, ou no casamento. Até aí tudo bem, concorda com a Bíblia, mas, porém, cada caso é um caso. A imposição de regras rígidas sobre a sexualidade pode ser prejudicial para aqueles que não se encaixam nos padrões tradicionais. Sexualidade é uma parte natural da vida humana e deve ser abordada com respeito e compreensão. A religião não deve ser usada para controlar ou julgar as escolhas sexuais das pessoas. Devemos respeitar as diversidades, as individualidades das pessoas com amor, sem preconceito e nem discriminação. Porque o bem e o mal, o joio e o trigo independente do que as pessoas são, gostam ou fazem. Já pensou você ter que viver a vida inteira sem poder fazer as suas necessidades fisiológicas, em geral, e sexuais controladas por outras pessoas, torturando seu corpo a viver numa vida de eunuco, ou de celibatário, por toda a sua vida e a viver debaixo de culpa e de medo de irem para o inferno ou de perderem a salvação? Alguns fiéis ou adeptos, dominados, monitorados e vigiados, ficam até meio confusos, pequeis, doentes, retardados, paradões, paradonas, paranoias, sem ânimo, autoestima e sem vontade de viver, esquisitos, abestados, xaropes, todos abobados, fanáticos religiosos doentes, fechadões, machistas, feministas, falando coisa com coisa de tanta tortura, tabus, vigilância e prisão religiosa pelo o homem ou líder semideus religioso pregador fundador fulano de tal, da igreja tal, querendo dizer aproximadamente assim, que as pessoas do sexo oposto ou vice-versa, são tentações, ou são do diabo, dos demônios, do Satanás e por aí vai, as ignorâncias, as aberrações, as mentes fechadas, e os atrasos de vida que não podemos nem olhar, admirar, elogiar respeitosamente pessoas do sexo oposto, que já é pecado, ou é assédio sexual, como se não fosse Deus que criou tudo isto. Aí ficam assim. Uns vivem, curtem bem a vida e outros ficam presos ao homem, ao sistema religioso, e vivem numa seca e fome total de não poder nem se estimular, trocar-se o óleo, ter relação sexual, poluição noturna, exercitar-se, conhecerem seus próprios corpos, que já é nojeira, sujeira, adultério, pecado, fornicação e por aí vai, até ver uma explosão total de tanta prisão, fome, espera, sede, vontade extrema e carência. Aí os hormônios ficam a mil. Alguns se transformam até em estupradores de abusarem até de crianças, como os casos de alguns padres, pastores, atletas, jogadores de futebol e de outros mais por este mundo afora. Por isso, eu digo, alertar, aconselhar bem os jovens com sabedoria e educar biblicamente para evitarem as gravidezes precoces, indesejáveis, sem planejamentos, os abusos, as consequências desta vida. Tudo bem, porque para tudo nesta vida tem os seus preços, mas torturar, prender, usar regime celibatário, impor cabrestos, regras rígidas e querer ser juiz já é outra coisa. E de querer até monitorar e vascular as vidas íntimas, as privacidades, as individualidades das pessoas ou dos fiéis para saberem os que eles ou elas estão fazendo ou vendo em suas casas, nos seus quartos fechados, nos computadores, na TV, nos seus celulares, nas redes sociais, na internet através dos avanços das novas tecnologias e etc. Querer controlar uma evolução que governo nenhum deste mundo conseguirá barrar. Porque os raciocínios, as inteligências, as invenções dadas aos homens já vêm de Deus para se evoluírem em tudo a cada dia que passa, em gerações e não a ficarem na idade da pedra parados no tempo. É muito fácil subir no palco ou no púlpito cheios de falarem em línguas estranhas, e de autoridades, ordens, regras rígidas, gritos, pula-pulas, retetés, treme-tremes, revelações e profecias falsas, atacando, jogando indiretas, dando boas cajadadas nas ovelhas do Senhor Jesus, o nosso Salvador, fazerem lavagens cerebrais, colocarem fardos pesados, medo, culpa, tabus e dizerem que sexo é só depois do casamento, ou no casamento, quando tudo está de boa consigo mesmo, está bem arrumado, ou melhor dizendo, estar bem casado de barriga cheia sexualmente, mas não vê as situações dos outros. Tem gente que não tem condições de casar de maneira nenhuma por ser de pouca presença ou feia, magra, gorda, obesas, deformada demais ou até mesmo as especiais e outros motivos mais. Aí vem o semideus, o hipócrita, o santão, o santarrão,
o homem tal, o pastor tal ou o pregador tal, a tortura religiosa dizendo que há para todos. É fácil dizer isto para os outros, mas quando é para si mesmo ou para alguém de sua família aí a história muda na hora, e cada caso é um caso e tem que escolher bem seu companheiro ou a sua companheira. E já dizem logo, se não for assim é melhor viverem sozinhos ou sozinhas felizes sem pesadelo do que viverem males acompanhados ou malhas acompanhadas. Muitos criticam a sexualidade antes do casamento, mas quando nasce criança entre alguns casais não casados aí vêm os hipócritas, os acusadores e os julgadores põem as criancinhas no colo, carregam, beijam dizem assim, esta criança é uma bênção de Deus, mas antes a mãe da criança era mal falada, vadia não tinha valor nenhum porque não era casada. Conheço bem uma senhora que teve 16 filhos vivendo com um só marido e não era casada, ela agora está cheia de netos e bisnetos, e já está chegando aos 100 anos de idade, e é uma grande serva de Deus e os filhos dela não são filhos da maldição, são uma bênção de Deus. E, agora o que me diz os acusadores e julgadores? Por isso eu digo, será que eles ou elas que gostam de se intrometerem na vida dos casais e de torturar, prender, vasculhar, controlar os órgãos sexuais dos outros, julgar, apedrejar, controlar o instinto natural que Deus nos deu dizendo que não pode isto, não pode aquilo, nada pode, isolar as pessoas de tudo, colocando barreiras, medo, culpa, tabus de não poder nem se tocarem ou conhecerem seus próprios corpos que já é pecado, sujeira, maldição, prostituição e etc. E para amedrontar mais ainda as pessoas alguns dizem, quem fazem estas coisas estão condenados ao inferno. E, por causa dessas acusações e julgamentos, barreiras que muitas gentes solteiras e não casadas e mães solteiras deixam de irem às igrejas buscarem a Deus, o nosso Criador. Porque muitas destas pessoas são barradas nas igrejas por santarrões, julgadores, acusadores daqueles que não entram nos reinos dos céus e nem deixam entrar os que querem entrar. Aí, muitas gentes assustados, amedrontadas e de mentes fechadas, atrasadas, paradas no tempo não sabem, ou têm medo de se virarem, ou se aliviarem virtualmente, artificialmente sozinhos ou sozinhas, usando objetos estimulantes e outras coisas mais para evitarem o pior ou de problemas sérios, e ficam naquela dependência total só do sexo oposto ou presente do corpo a corpo e têm que casarem logo às pressas por medo de serem condenados ao inferno. Aí, presos naquela sede, fome, falta, carência subindo pelas paredes saem procurando ou namorando e casando com qualquer pessoa que encontra pela frente. Se der certo o casamento tudo bem, é só alegria, salvas de palmas, elogios e glória a Deus, mas se der errado, aí, vem logo as críticas dos acusadores, julgadores dizendo, casaram porque quiseram, nós não mandamos ninguém casar, não viram que era assim porque casaram, agora aguentem as consequências. Mesmo que os casais estejam em situações sérias e insuportáveis correndo perigo de vida, ou nas situações de drogas, vícios, bebedeiras outras coisas mais, ou de ciúme doente e possessivo ou de feminicídio, não pode se separarem de maneira nenhuma só depois da morte para não perderem a salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E não sabendo eles ou elas, que foram eles mesmos que incentivaram, empurraram psicologicamente ao casamento forçado, só que todos nesta hora caem fora, até mesmo os pastores, as lideranças religiosas e quem vão cuidar e assumirem todas as consequências são os familiares. Aí eu digo, será que eles ou elas que gostam de controlar os órgãos sexuais dos outros gostariam de casarem com pessoas inadequadas ou deformadas só para fazer os gostos do líder religioso fulano de tal, ou da igreja tal, do pastor ou do pregador tal, da religião tal ou da sociedade? É casar precocemente às pressas, obrigado, à força, e deixar até de seus estudos, seus sonhos para trás, e, sem pensar no futuro, sem conduções nenhuma, e casar com qualquer pessoa mesmo só para fazer os gostos, as vontades dos outros ou da religião tal, aí, é dureza. Casamento é bom, é justo, é amor, é bênção de Deus, mas a decisão de casar tem que partir dos casais e não empurrado, embalado pelos outros como Maria vai com as outras. Resumindo tudo eu digo, pimenta nos olhos dos outros e refresco, mas em si, arde, e, muito. Por isso, que em outras as situações ou ocasião, preferiu o rei Davi, o segundo coração de Deus, cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque Deus é perfeito, amor, justiça, misericordioso e sabe o que fazer e ver os dois lados e os que estão aos redores, deles ou delas.
Mas o homem é falho e só vê um só lado e o outro lado que se dane. Os direitos são iguais, mas nas maiorias dos casos nas leis humanas quem perdem são os homens. O apóstolo Paulo, reconhecendo bem a natureza humana, as vontades, as fraquezas da carne, ele foi um grande conselheiro sobre a sexualidade e não julgador. Ele chegou até a aconselhar os solteiros para não abrasarem, seria melhor casar, mas não julgou ninguém. Porque, na realidade, quem não gosta de sexo deve ser uma pessoa morta, múmia, paradona, neutra, que não vive a vida, na verdade, vegeta. Em tudo, a verdade tem que ser dita alertando sobre o bem e o mal para o bem de nós mesmos. Não podemos fazer apologia ao sexo porque tudo em excesso, exagerado, ilícito há consequências irreversíveis que pode causar até depressão profunda, vícios compulsivos, dependência total, apegos, idolatrias e prisões ao sexo, fantasias anormais e insaciáveis de chegarem à loucura, ao extremo, a falta de amor a si mesmo, de sacrificarem, mutilarem até seus próprios corpos em busca de mais e mais prazeres, outras coisas mais e até de perderem seus sonhos, e o autocontrole, a alegria, a sabedoria, a inteligência, o bom raciocínio, a saúde, a paz de espírito, a fé em Deus e a capacidade de viver. Tudo demais em excesso prejudica, causa danos mentais, e sérios problemas de saúde e outras coisas mais. Alguns com o tempo ficam até meios broxas, esgotados, debilitados de olhos fundos, narizes afinados, falando pela garganta, deprimidos, se tremendo todo ou toda quase morrendo. Alguns viram até ao contrário de tanto sexo, e de viverem na dependência total de fetiches e fantasias. Porque sexo é ótimo, é tão bom que nunca enjoa, mais faz, mais quer, mais vontade tem, mais quer, nos dá autoestimas, alegria, uma sede e fome sem fim e, independente de classes ou de níveis sociais, sempre tem gente mais bonita do que outra, nunca tem fim, um desejo infinito, sem limite, e tudo passa, tudo é ilusão, é momentâneo. Mas mesmo assim sexo é completamente atraente e dominante, que no fogo da juventude com tanto gás, libidos, desejos, força, apetite, energia total e, cheios de vidas e, lenha para queimar de não poder nem ver pernas de mesa, mulheres de biquínis, minissaias, pernas, cruzadas, etc., que já ficam todos elétricos, animados, descontrolados, descontroladas, assanhados, ou assanhadas. Porém, nós, homens, somos visuais. Temos este instinto humano natural e, gostoso que Deus nos deu. Mas, muitos se perdem neste mar sem fim, mais fazem, mais querem, vivem naquela fome e sede constante, que alguns dão até muitos trabalhos para seus pais, porque ficam difíceis de controlar. Outros, independentes de idade, de classes ou de níveis sociais, ou de religião, ficam viciados compulsivos. Alguns deixam até de estudar, trabalhar e de fazerem as suas obrigações, os seus afazeres, presos ao sexo e às pornografias que são dominantes, semelhantes aos vícios das drogas. Outros não conseguem se relacionar sério com ninguém, se manter com um só cônjuge, ou, de formar uma família. Eles ou elas nunca estão satisfeitos, querem pegar em todos ou todas, mais novidades têm, mais querem. Alguns no final da vida, por falta de controle, sabedoria e de pensar no futuro, terminam sozinhos ou sozinhas, sem ninguém neste mundo, a vagar, deprimidos ou deprimidas. O certo é ter equilíbrio em tudo, porque a nossa boa vida, o gozo eterno, o amor, a paz de espírito, o sossego, a nossa autoestima não está só em sexo, é muito mais. Além disso, está em Deus, o nosso Criador. Pedro Sena, Estúdio Pescador.